Está no ar mais um Ergo Conecta Podcast, o espaço quinzenal para falar das novidades, tendências, insights para você que é do mercado solar fotovoltaico. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, especialmente em alguns estados aí onde nós temos um agravamento da questão de inversão de fluxo, mas não é uma solução que sirva só para esse cenário. Vamos falar de zero grid e as aplicações dessa solução no mercado de energia solar. E o nosso convidado de hoje é Germano Girardi, empresário, sócio e fundador da Ecosul Distribuidora, fundada em 2016, especializada na distribuição de equipamentos para sistemas de energia solar. Gilmar, boas-vindas ao nosso convidado. Germano, um prazer recebê-lo. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo em ordem. E aí vamos começar. Bora. Como é que a gente começa, né? Vamos contar a história. Bora, A parte mais legal, né? Conta um pouquinho para nós. Ecosul já desde 2016, aí já 9 anos no mercado. Como é que começou? Como é que foi esse início? Sempre foi distribuidora? Não foi? Virou depois? Como é que é essa história da empresa, Germano? Bom, pessoal, 9 anos de mercado já, 9 anos de estrada. Então a gente está no solar lá desde o comecinho, né? Passamos por muita coisa já. A Ecosul, ela começou como uma integradora, né? A gente começou, eu e o Mike, o meu sócio, a gente abriu uma integradora lá em 2016, né? A gente tinha que batalhar muito para vender umas placas, né? Vender algum sistema, era bem diferente, né? Convencer que não era um golpe, né? E também que não esquentava água, né? Até esquentava, né? Mas através da energia elétrica, né? Então, depois de alguns anos de estrada como integrador, a empresa cresceu bastante, mais de 3 mil projetos como integrador. Bastante coisa. A gente decidiu que era uma nova etapa, a gente já importava, já fazia operação quase que de distribuição, e a gente decidiu abrir um novo leque, que seria a distribuição, né, entrar nesse mercado para atender mais aqui no Rio Grande do Sul. A gente via aqui os integradores, que a gente tem muita amizade com bastante gente, que era concorrente, entre aspas, mas são todos colegas de trabalho, né? A gente via que a gente estava bem carente no Rio Grande do Sul de um distribuidor assim, que olhasse com mais atenção para soluções, né, que tratasse um pouco melhor o integrador, que tivesse uma entrega rápida, né? Que tivesse a experiência do integrador na distribuição, né? Sim. Que já tivesse passado por tudo aquilo que eles passam no dia a dia, né? Então faz 2 anos já que a Ecosul, 2 para 3 anos já que a Ecosul virou distribuidora, né? E estamos atendendo aqui no Rio Grande do Sul, alguma parte de Santa Catarina também, já, e pretendemos expandir aos poucos, né? Nossa ideia não é dominar o Brasil, aí é ficar mais aqui no Sul mesmo, né? Para ter uma logística bem desenvolvida, né? E eu entendo que até um grande diferencial na empresa de vocês é ter vivido a integração, porque querendo ou não é o front, né? A gente sempre fala muito sobre isso, né? Que na verdade a integração ela é o front de todo o nosso setor solar. É quem de fato atende, qualifica aquele cliente final que vai comprar o equipamento. Então é um grande diferencial realmente que vocês têm hoje enquanto Ecosul, de conseguir compreender um pouco melhor, né? Realmente essa outra parte. E até um dos temas que a gente tem hoje é sobre o avanço da solar. Né? Então, falando um pouco mais sobre o tema Zero Grid, inclusive fizemos um evento, né, com vocês recentemente, que foi um sucesso, tiveram diversos integradores aí na região, e a gente abordou o tema do Zero Grid, né, para falar um pouco mais sobre essa solução que se tem, que na verdade nada mais é do que um limitador de exportação, mas eu queria te dar a palavra e entender um pouco melhor, afinal, o que é o Zero Grid, para a gente explicar para o pessoal que está aí nos vendo. Como a Ecosul ela passou por essa parte de integração, a gente sabe as dores do integrador, né? A gente sabe os problemas que eles passam diariamente, né? E vendo para isso que ele estava sofrendo com a inversão de fluxo, a gente se aprofundou um pouco mais do que outros distribuidores com mais antecedência até na situação do Zero Grid. Com a inversão de fluxo chegando aí, é a solução para vários projetos, né? Então, o que é o Zero Grid? Ele nada mais é do que um limitador de injeção, ou zero, ou numa potência informada, em horários, em dias, né? A gente consegue controlar isso. Tem que ter, claro, o equipamento correto, para o inversor correto, e principalmente um planejamento, um estudo de carga, né? Fazer um dimensionamento correto da aplicação para ser assertivo na solução, né? Então o Zero Grid é isso, tu vai conseguir deixar o inversor gerando energia somente para o alto consumo, ou também limitar a injeção dele para a rede numa potência menor, controlada, ou até em dias e horários, né? Perfeito. Conforme a concessionária solicita, né? Essa é uma questão bem importante, né? Para a gente comentar e já tirar alguns mitos, algumas
falácias, né? Nivelar o conhecimento de quem está nos assistindo, que é um limitador de injeção na rede. E tão somente isso. Né? O sistema de geração em si, ele não é alterado, ele não tem alterações com relação ao que se faz hoje na integração num sistema que está ligado na rede e injeta na rede. E aí já entra uma outra questão, né? Que eu, como tenho um sócio muito técnico, é uma pergunta que a gente tem escutado cada vez mais, ou até visto cada vez mais se bater nessa questão, que é, Gilmar, vou fazer a pergunta aquela. Tem que homologar ou não sistema zero grid? Precisa homologar. É obrigatório que se homologue. Quando a gente fala homologar, nós usamos a palavra homologar para dizer que precisa haver uma comunicação com a distribuidora. Isso é importante que vocês compreendam, porque não necessariamente tem o mesmo processo do que uma IGD normal que vai exportar para a rede. Na verdade, o que precisa ali é entender quais são as proteções da rede que aquela distribuidora está pedindo. Claro. E algumas, inclusive, nem pedem proteções. Elas só pedem realmente comprovação de que não vai acontecer a exportação de energia. Ou que ela vai exportar no limite que foi acordado. Então, é importante que quando a gente fala assim, é preciso homologar, e a gente responde sim, não necessariamente a homologação, troca do medidor e tudo mais. Mas o processo é comunicar, né, ter essa conversa formal com a distribuidora, para que ela consiga dizer, precisa, pode fazer, pode conectar. Até porque, e aproveitando a outra resposta também que o Germano trouxe para a gente, nada mais é que um sistema que ele está conectado à rede. Então, é importante que se compreenda que a distribuidora precisa sempre defender todos os consumidores que estão conectados na rede dela. E se porventura, em algum momento, falhar, por exemplo, o sistema dela de proteção, ele vai impactar os demais. Então, ela precisa entender se aquela segurança que foi apresentada é necessário, ou melhor, se ela é realmente possível ali de defender. Então, é obrigatório, é preciso, tomem cuidado com isso, tá? Inclusive, se tem diversas penalidades quando não se conversa com a distribuidora ou se homologa, tá? É isso aí. Isso é essencial que a gente já deixe claro aqui no início, Exatamente. Né? Porque é uma questão muito relevante. E a gente vê, não é nem por maldade, muito integrador que entende que, e porque não busca conhecimento, vamos lá, mas entende que não, como não vai injetar, não precisa informar a distribuidora. Né? É uma linha de raciocínio, e eu até entendo, ela tem a sua lógica, mas ela tem a sua lógica do ponto de vista prático, não do ponto de vista técnico, onde a distribuidora tem que ter informação de tudo que pode acontecer na rede. Né? Então é outro patamar. Diz, pela lógica não vai injetar, não afeta a rede, não precisa informar a distribuidora. É o raciocínio lógico, não é o técnico. O técnico diz, cara, tu tá te conectando. Sem injetar ou injetando não vem ao caso. Mas muitas vezes regra é a mesma, o né? integrador ele pensa que não precisa injetar porque eles não sabem das consequências, né? Isso, de homologar, né? Exatamente. Ele pensa que não precisa homologar, né? Ou não informar a concessionária, mas ele não sabe de todas as consequências que a gente já havia falado, né? As consequências podem ser duras para o cliente final, né? Então, homologuem um sistema de zero grid, né? Isso é importante. E até falando sobre isso, aproveitando o tema, é importante também que a gente traga quais são realmente os desafios hoje que os integradores têm quando eles querem, então. Eles dizem, não, beleza, entendi, eu quero então comunicar para a distribuidora. Entendendo isso, assim, para vocês, né? Enquanto os distribuidores de equipamentos, o que vem chegando para vocês, os integradores, de maiores desafios hoje? A maior parte que chega para a gente é a falta de informação, tá? A falta de informação tanto do integrador, do projetista, que ele não sabe qual equipamento usar, é um equipamento novo, né? É um modelo de negócio novo. A falta de informação da concessionária, principalmente, tá? A concessionária recebe o projeto lá do projetista, mas ela não sabe se está em conformidade ou não, ela falta documento, ela não analisa direito e reprova porque talvez não tenha o conhecimento para aprovar na hora, né? E também já aconteceu de falta de conhecimento até dos fabricantes em relação à concessionária, né? O fabricante tem que se adaptar a tudo isso também, né? Às vezes é liberar um ACPP lá para comunicação daquela marca, né? Então, o próprio fabricante pode fazer ajustes no Zero Grid e está fazendo o tempo todo, né? A gente, por exemplo, trabalha com a Shint Power. A Shint Power faz ajustes semanais nos smart meters. Porque a concessionária pede uma coisa, eles alteram, pede outra coisa, eles alteram. Então é tudo uma questão de ajuste. Então, nesse primeiro momento, como é um produto novo no mercado que está se moldando ainda, a gente precisa ir
alinhando e acertando essas informações, né? Um processo novo, né? A própria distribuidora tem um processo que não é um sistema, nem um grid, nem não está na rede, então não tem, inclusive isso é uma questão, né? Não tem uma padronização do zero grid, Exatamente. né? E isso obviamente que vai impactar na aceitação pela distribuidora, que é exatamente isso, né? Porque ela vai adotar um processo distinto muitas vezes, de um mesmo pedido, ou mesma situação ali, muito similar de pedidos, só que com uma diferença de tempo. Olha, mas, sei lá, um mês atrás eu conectei um zero grid sem apresentar esse documento. Mas agora eu tô me movimentando, né? É um rio em movimento, não tá água ali paradinha e diz, vai ficar assim o resto da vida. Talvez depois que passarmos por esse processo, que agora sim, ajeitamos as melancias aqui na carroça, agora o procedimento é esse. Está definido. E aí vai ter lá um padrão, tem que fazer isso, apresentar isso, agora ainda... Teve alguns casos que a gente usou o Smart Meter e ele não funcionou com alguns inversores. Porque o Smart Meter só estava conectando com inversores novos com a FCI. Então os antigos, nem o fabricante não sabia disso. Que ele não estava conectando ali. Isso é super recente. É super recente. Então ele teve que fazer alterações ali, só que criou-se ali não vai funcionar, não funciona. Não, funciona. É só questão de ajustes, né? E às vezes eles dependem de fábrica na China, tem que ajustar na planta. Demora alguns dias, mas se resolve tudo, tá? Então é tudo um processo novo, no mercado novo. Precisa ter um padrão, né? E logo a gente vai acertar esse padrão entre todos, né? Fabricantes, concessionárias e o produto também. Na cadeia como um todo. Exatamente. Mas leva um tempo. Leva um tempo. Super natural isso. E até porque a distribuidora vai entendendo também o que está funcionando e o que não está funcionando. O que é burocracia desnecessária e para ela também não faz sentido. Sim. Não defendendo a distribuidora, mas vai dizer, cara, eu estou pedindo 5 documentos aqui que não me ajudam em nada. Eu só estou perdendo o tempo de um colaborador para analisar isso aqui. E essa documentação não faz diferença. Então, se ela for dispensável, vai dispensar. Agora, se é uma informação básica e técnica e relevante, ela vai dizer, preciso analisar os 5 documentos. É óbvio. Mas isso tudo é processo, é tempo. E aí cria esses mitos, às vezes, de mas zero grid não está homologando. Não é que não está homologando. Não é qualquer zero grid em qualquer condição. É talvez realmente... Tem aquele inversor é velho, não vai funcionar. Isso. Tem que trocar o meter para um meter novo, tem que botar o TC. Né? Às vezes usou o cabeamento errado para fazer a conexão do TC, o cabo de comunicação não é o correto. Já aconteceu inúmeras vezes, né? Então, até o próprio cabo de comunicação do Smart Meter com o ponto de conexão dele, né? Tudo isso impacta, né? Sim. Até esse é um ponto bem relevante para a gente comentar, porque, e eu falo muito sobre isso nas palestras, eu falei sobre isso no treinamento que a gente deu lá, que cada vez mais o mercado, ele quer que a distribuidora, ela acompanhe, mas não tem como, a tecnologia é muito acelerada. Então, é natural, eu vou dar um exemplo das leis, né? As leis nunca acompanham a humanidade, né? O ser humano. Primeiro, a gente evolui enquanto seres humanos, as coisas passam a ser mais normais ou mudam as realidades, a lei vai lá e ampara isso. É igual a distribuidora, a gente está falando de normativas. Elas sempre serão mais lentas do que a evolução. Principalmente tecnologia, né? Vai sempre vir depois, né? A norma como um todo, ela sempre vem depois. Tá aí a IA que, cara, tá aí, tá rodando, e tá aí a norma. Que norma? Gente, calma. Os próprios híbridos, né? Há tempo que já tá rodando a ideia de híbridos no Brasil, venda de bateria. Agora a gente tá... Vamos lá, com uma expectativa de que a ANEEL normatize. Por enquanto tá jogado, né? Todo mundo tá vendendo, instalando, mas fora de norma, porque não tem uma norma. Fica dentro de um limbo regulatório. Então, esse é um ponto. Eu entendo que, por vezes, as falhas e os entraves das distribuidoras, vou colocar entre aspas, nem é a própria distribuidora, é o integrador que não compreendeu. Porque, por exemplo, se tu pegar os TCs que acompanham os inversores, faz anos que muitas marcas de inversores entregam junto um TC, que talvez poderia ter uma tecnologia de limitador de exportação. Mas pouquíssimos integradores pararam para perguntar o que é isso aqui. Não, só descartavam. Joga fora. Não vou usar. Então vou usar, joga fora. Mas talvez nunca parou para pensar o que era exatamente isso ali e fazer um teste, entender um pouco melhor. Aí agora, do dia para noite, querem aplicar. Então, muitas vezes vão errar. Por isso que é importante fazer um treinamento, qualificação técnica para a equipe de instalação, importantíssimo, e para a equipe de engenharia. Porque a forma como é apresentado muitas vezes está errado. A gente pegou algumas situações em que, aquela distribuidora não aceita, é impossível homologar lá, não tem como zero grid.
tudo bem, vamos entender, né? E a nossa empresa não é de engenharia, mas vamos entender um pouco melhor, com a nossa experiência a gente consegue auxiliar alguma coisa. Quando tu ia olhar o projeto, nada no projeto comunicava que era um zero grid. Nada. Mas tinha lá só uma frase dizendo, vai ser instalado em zero grid. Isso não adianta. Qual é a solução técnica? Qual é o limitador de exportação? Tecnicamente falando, aquele inversor, ele comporta essa solução? Sim ou não? Exatamente. Tem no certificado do inversor essa possibilidade? Às vezes não tem. Então, como é que a estudora vai lá e vai dizer, não, eu vou a lá Miguelão, né? Usando bem o brasileiro, a lá Miguelão eu vou deixar passar. Né? A gente reclama tanto do crivo técnico, mas por vezes ele também está no integrador. Não, e o próprio Smart Meter, né? Ele tem que ser homologado, né? Isso, ele tem que estar nas conformidades, né? Pela Anatel, inclusive, né? E eu sei de casos que o integrador tentou fazer o zero grid usando um simples relé ali, né? A moda Miguelão, que a gente falaste ali, né? Aí ele vai desligar das 8 da noite, bota no reloginho ali pra desligar aqueles... Quase que um timer, né? É, um reloginho de timer. Aí ele desliga e depois ele liga. Pô, aquilo ali não tem comprovação, né? Nesse caso, com razão, a distribuidora não aceita o projeto, né? Perfeito. Então o integrador, ele tem que buscar o conhecimento. Né? Muitas vezes falta esse conhecimento chegar ao mercado por parte dos fabricantes, né? Mas os fabricantes já estão cientes, né? Eles estão se mexendo. Provavelmente esse ano vai ser um ano assim revolucionário no zero grid, porque as marcas têm que trazer esse material novo, igual o inversor 7,5 não existia até janeiro. Em 1 mês e meio, 2 meses, todas as marcas têm um inversor 7,5. Praticamente todas elas têm, né? Por quê? Porque o mercado pediu essa máquina. O mercado pediu esse inversor. Então o mercado agora clama por zero grid. O que é o zero grid? Né? O medidor de exportação. O mercado clama por isso. Então o integrador clama por saber ter conhecimento técnico para aplicar isso. Né? Então os fabricantes eles vão botar isso no mercado com certeza. E vai do básico, né? O básico da operação tem que ser feito. Cara, a gente pegou casos, e nós somos uma empresa de consultoria, ou seja, a gente não trabalha com equipamento de forma direta, só de forma indireta, em que, eu não consigo homologar zero grid. Gilmar, me ajuda, porque o Gilmar já fez muito isso, né? Não, vamos lá. 9 dentro, 9 fora, se descobre que o problema não está na questão da homologação, tá em ler o manual, entender o que tem que fazer efetivamente para aquilo funcionar da forma adequada. Eu disse, bom, tudo bem, a distribuidora tem que fazer o papel dela. Eu se fosse distribuidora, ia dizer, cara, não tem que fazer, tu quer o quê? Tu quer um papel de pão e quer botar aqui, é um sistema elétrico, ele gera risco a vidas, inclusive. Exato. Então, tem que ter um mínimo de empenho, né, de dizer, cara, eu vou ler o manual, eu vou entender que tem um TC, eu vou entender cabeamento, aí tá lá, um timer de micro-ondas e o cara quer usar um timer de micro-ondas e botar ali e dizer, não, vai desligar e tal. A distribuidora tem que aceitar daí. Não, mas a distribuidora não aceita. Não aceita e não faz sentido aceitar. Vamos só dizer que, nesses casos, a gente tem que dar o braço a torcer e dizer, a distribuidora está lá, como prestadora de serviço público, ela tem essa obrigação de controlar o que está acontecendo. Não dá para deixar qualquer um ligar o que quiser, como quiser. E aí é aquela questão. Nós, como os agentes do setor, temos que fazer a nossa parte, divulgar as informações, o integrador tem que, cara, estudar um pouco também, tem que entender essa mecânica. Exatamente. Claro, o fabricante tem que divulgar, né, em massa essas informações para facilitar para o integrador. Não adianta o integrador também dizer, cara, eu tenho que entrar lá no site. Não tem aonde achar informação. Isso, eu tenho que entrar lá no site, abrir uma aba exclusiva, login, inglês, senha, muitas vezes, e traduzir um manual do inglês para entender o que eu tenho que fazer. Daí, só um pouquinho, daí, né, vamos lá. É óbvio que isso não vai acontecer. A gente sempre fala, né, tudo que é novo dá trabalho. Né? Dá trabalho porque a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa errar para aprender com os erros, né? Então a gente tem casos ali que foi tudo instalado o Smart Meter e não funcionava, não comunicava direito qual que era o problema. Era no ponto de conexão, era um fiozinho invertido. E por que estava invertido? Porque o instalador não leu o manual. Pois é o que eu era digo. Só ler o manual. Pô, mas o manual tem 70 não é nem páginas. Falta de conhecimento, é falta de atenção. Exato. Né? Pô, o manual tem 70 páginas. Ninguém lê isso aí. Sim. Mas pô, se tá ali no manual, né? Temos que ler, todo, não né? precisa ler todo, mas a parte da conexão, a parte que interessa, né? O blá 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 tu deixa de lado, né? Vê ali no manual, às vezes a resposta tá ali, né? E também, não querendo defender somente os fabricantes, né? Mas o integrador, muitas vezes, quando abre um chamado, daí ele está nesse caso aí, ele abre um chamado no suporte,
os fabricantes também têm que dar uma atenção para o integrador, porque ele está na ponta, ele está parado na frente do cliente final lá, e o suporte às vezes demora, quando responde rápido, horas. 1 ou 2 horas, às vezes mais de um dia. Como é que tu vai ficar num cliente que às vezes está a 50, 60, 100 quilômetros de distância, tentando uma comunicação com o suporte? Fica impossível, né? Então tem que haver uma boa comunicação fazer, né? De todo mundo, né? O integrador tem que ler o manual, tem que entender por ali, mas também o fabricante do outro lado, ele tem que estar o suporte presente ali. Quando chamar, tem que ter suporte, né? E até aproveitando exatamente esse gancho, vocês, enquanto distribuidores de equipamentos, e a gente está falando de uma solução nova, que certamente vocês estão cada vez mais se amparando com o fabricante e tudo mais, além dos treinamentos que a gente já viu, existe algum kit ou algum acompanhamento específico que vocês fazem com os integradores? Por exemplo, imagine que eu sou o integrador agora, comprei de vocês esse equipamento Zero Grid, nunca instalei. Existe algum acompanhamento? Ou vocês dão um kit de... Esses são certificados que provavelmente irão te pedir. Como é que exatamente esse atendimento? A gente já tem ali os certificados básicos que a concessionária pede, né? Então aquilo ali deveria homologar, né? Mas que nem o Everton falou no começo da conversa, a concessionária também está analisando e mudando aquele, talvez eles pedem um documento novo, né? Teve um caso que foi pedido uma mudança nos parâmetros lá, que não estavam entendendo os parâmetros, a gente teve que falar com o fabricante para ele emitir uma nova declaração, né? E depois aceitar a nova. Entendeu? Então, às vezes, demora um pouco, só que o grande problema das concessionárias hoje é a demora deles em responder. Daí cai o projeto, tem que abrir um projeto novo. Né? E tudo isso é bastante tempo que se perde nisso. Né? Mas a gente tem hoje lá o kit, um press kit ali completo do que tu tem que enviar para a concessionária. Inclusive, quando o integrador vem para a Ecosul, ele quer um Zero Grid, a gente criou um formulário para ele preencher. Então, eu quero comprar um Zero Grid. Eu tenho esses equipamentos aqui. Tu já sabe qual equipamento tu quer? Eu tenho esses 3 itens. Não, mas eu preciso de uma ajuda. Então, preenche o formulário. O que é o formulário? No formulário eu pergunto padrão de entrada, a medição do cliente, o modelo do inversor que está sendo usado, o tamanho da carga. Tudo isso a gente pergunta ali, porque daí a gente é mais assertivo em ajudar ele a escolher o equipamento. Muitas vezes ele quer deixar o inversor Zero Grid, só que depois chega na hora, não, mas eu preciso injetar 6. Ele muda o equipamento. Não é mais o meter, é o Edgebox. Então acaba mudando. Às vezes a gente quer ser assertivo também na venda do equipamento. Então a gente precisa de informação. E se eles chegar para nós só pedir um exportador de energia, eu tenho aqueles modelos ali. A gente precisa saber o que ele quer fazer com esse exportador. A gente precisa de dados do padrão de entrada, distância, qual TC ele vai ter que usar, né? Tudo isso a gente precisa dessas informações para poder ajudar ele. A gente tem esse formulário e a gente ajuda sim. Pô, mas esse formulário já ajuda muito. Querendo ou não, é aquele integrador que chega cru ali na situação, ele já tem minimamente acompanhamento. É tipo um checklist, assim, eu ia dizer, tu inicia a jornada, no mínimo, clicando os botões para onde tu quer ir. Exato. E aí tu vai te direcionando e vocês conseguem ter um atendimento. Então, isso é legal. Perfila muito, né? Que nem eu chegar na concessionária de veículo e dizer assim, eu quero comprar um carro. Fique à vontade. Cara, posso ir do... tem de tudo, né? Com todo respeito do Uno a RAM, né? O cara diz, tá, mas que tipo de carro, né? Vamos lá, o que te atrai, o que é o motor mais potente? Aí o cara já vai começar a dizer, tá, beleza. Sai o Uno, a RAM não cabe no bolso. E vai me ajudando a chegar num cenário mais... Por que a gente criou esse formulário? Justamente porque a gente vendeu errado. O integrador comprou errado e nós vendemos errado. É uma meia-culpa, tá? Não é culpa só dele, não é só minha, né? Não é só a legislação que vem depois dos acontecimentos. Os processos nas nossas empresas e na integração e todo mundo que está nos assistindo... Primeiro tu apanha, bate cabeça, algumas coisas tu consegue prever, diz, cara, isso aqui vai precisar de mais ajuda, já vamos criar formulário, processo, documentos. Mas algumas coisas tu diz, pô, isso aqui não tá... Só errando para fazer, não tá chegando no fim proposto. Então vamos criar alguma coisa que facilite, que nos ajude, tanto interna quanto externamente. Para facilitar a venda, para o time interno também tá mais seguro, para dizer, bom, né, o cara realmente preencheu informações e me ajudou a entender o que ele vai fazer. Exatamente. E a partir disso eu consigo consultivamente melhorar a minha venda e entender o que pode ser o melhor produto para ele. E aí falando em produtos, obviamente, no portfólio da Ecosul, equipamentos que vocês têm para atender essa demanda, como é que está essa estrutura interna com relação a essa solução no mercado? Bom, a gente está sempre procurando novas soluções de mercado também, né? Mas desde o começo a gente criou uma boa parceria com a Shint Power, que já é nosso fornecedor, já é um grande parceiro nosso.
eles têm a solução pela Schint Electric, né, que são os medidores de exportação. Então ele tem monofásico, tem o trifásico medição direta, o trifásico medição indireta, muito cuidado nesses dois itens, porque eles são iguais, só que um é para cima de 80 amperes, outro é para baixo de 80 amperes. A caixinha é igual, né? Exatamente fisicamente são iguais, fisicamente mas tecnicamente iguais, não. mas tecnicamente são diferentes, então se a gente não ter a informação que ele é instalado num padrão de entrada acima de 80 amperes, vai ser um equipamento. Se for acima de 80 amperes, é outro equipamento e precisa ter TCs, que também alteram já o custo desse equipamento. Então, muito cuidado sempre nessa hora. Foi ali que a gente já bateu cabeça, né, que vendemos o equipamento errado para o cliente, porque a gente também não tinha recebido a informação e depois a gente teve que trocar. Então, são coisas que acontecem e depois se resolve, né, criando um processo. Sim. E também a gente tem a Edbox da Schint, que esse sim é um equipamento revolucionário. Esse equipamento faz o controle de injeção por datas e horários, ele comunica até 10 inversores. E da Schint somente, né? Ele não consegue ser usado em outras marcas. O Meter, sim. Os outros a gente consegue usar em outras marcas de inversores, né? Mas esse Edbox que faz um controle inteligente da energia, da geração, tanto exportação como monitoramento, ele funciona somente nos equipamentos da Schint Power. E agora também tem uma nova marca que está chegando, que eu comentei com vocês, está em teste na bancada. A gente não vai falar ainda, não vai botar à venda ainda, porque a gente precisa testar primeiro, ver se dá para fazer tudo que ele promete, ver se a gente consegue suporte dele também, para daí sim botar à venda para o integrador. Legal. Muito bem. Eu realmente achei esse produto da Schint, o Edge, Edbox. Eu achei ele incrível, realmente a gente teve ali o prazer de ver de perto, e realmente ele é algo revolucionário, porque ele começa a atuar muito mais na gestão de energia. Daí cada vez mais a gente está falando sobre isso. As baterias nada mais são do que uma maneira como a gente gerir a forma como a gente consome energia. Então tudo tem a ver com gestão de energia, monitorar melhor a energia, consumir de uma forma mais eficiente a energia e também, obviamente, a gente potencializar os nossos retornos financeiros em cima disso. Né? Pagar mais barato pelo consumo de energia. Então é realmente um produto muito interessante. Eu particularmente não conhecia, assumo que eu não conhecia ainda a solução, achei bem legal. E até um problema, eu diria, né? Eu falei do pessoal da Schint lá, é só dar no equipamento da Schint. Obviamente que limita, mas eu entendo, né, a fabricante querer isso agora. Ele quer defender o dele agora. Talvez no futuro próximo eles vão liberar para outras marcas. Como é que eu vou dizer isso? Ou vão fazer um OEM aí, né? Exatamente. Como é que eu vou dizer isso, né? Se eu fosse, traduzindo em miúdos, se eu fosse o inventor da Ferrari, eu não venderia o motor da Ferrari para concorrência, entendeu? Exatamente. Aí talvez, depois de muito tempo, dizer, vou vender 2 peças aqui se tu quiser comprar. Ou eu fabrico para ti, né? Acontece muito no nosso mercado. Né? E o resto, não, deixa aqui, deixa dentro de casa, né? Claro, com o tempo às vezes faz sentido comercialmente. Com certeza. Né? Ampliar, enfim. Mas muitas vezes a minha solução é primeiro pensada para minha casa, depois vamos ver se... Eu acredito que vai acontecer em algum momento eles abrirem mercado, realmente. Mas é a única crítica construtiva, que nem é uma crítica, só uma que seria interessante. É questão de tempo, ao meu ver. Eu também entendo que sim. E o legal do Edbox, né, que a gente consegue integrar ele com baterias, que nem tu falou, com o BES, que é uma coisa que a gente estava falando há pouco também. Sim. E tu fazer essa gestão, o controle dessa energia em horário ponta, horário fora de ponta, tu consegue aumentar os teus ganhos, né, a lucratividade desse investimento, fazendo essa gestão, mandando injetar na hora certa, guardando essa energia, talvez uma bateria para injetar em horário de ponta. Isso é tudo feito com esse equipamento da Schint, né? Transcende, né, essa questão só do zero grid, né? Ele é uma solução para inúmeras funções. Exatamente. Só que para nós a gente talvez ainda não tenha mercado para tudo que ele pode fazer. Ainda não. O Brasil ainda é um mercado muito novo para esse tipo de equipamento, né? Em outros países já está bem mais avançado a questão do armazenamento de energia, principalmente. Então, para o Brasil, nos próximos anos, esse produto vai ter bastante uso, né? Legal. Eu me dou o direito de pelo menos uma pergunta por podcast. Às vezes várias, mas no mínimo uma. Eu sou a pessoa mais burra da mesa e tô só fazendo uma pergunta como leigo, e essa aqui é essencial, porque eu sei que muita gente que está assistindo não tem essa informação. Especialmente quem não atua ainda, não foi buscar informações, né, mais detalhadas sobre a questão do zero grid. Com relação aos inversores, nós temos disponíveis hoje no mercado inversores que possuem essa limitação de exportação integrada ou
é necessário um dispositivo adicional nesses inversores? Essa é a primeira aqui como leigo, depois eu vou aprofundando. A concessionária hoje pede esse dispositivo externo, né? Então ele é justamente para seguir a GED ali, né? Tu tem que ter essa conexão externa com o cabeamento exposto também, né? Tem que ser o cabeamento externo, né? Não pode ser nada só interno no inversor. Tem vários inversores, até monofásicos, que têm a função zero grid. Mas para a concessionária, eles pedem o externo para aprovar o projeto. Normalmente se pede um medidor. O medidor é realmente a parte externa que se pede. A solução de corte, entre aspas, até poderia ser interna do inversor. Algumas pedem as duas externas, tá? Mas o medidor é o mais comum. Normalmente porque precisa de alguns certificados específicos do medidor. Sim. Normalmente por isso. E falta uma confiabilidade ainda nesses equipamentos. Eu entendo a parte da distribuidora. Se nós pararmos para avaliar, teoricamente, quando a gente está falando de zero grid ou limitador de exportação, o principal ativo é o medidor. Porque é o medidor quem vai lançar as comunicações entre corta, diminui e por aí vai. Então o medidor ele seria, teoricamente, a peça principal nesse jogo aí de cortar ou diminuir a exportação. Teoricamente por isso. E esse cabo físico, só complementando, ele é para o risco da perda de sinal, né? Isso aí. Então quando tiver um corte de alguma falha, né? Ele joga a potência do inversor para zero, para não haver injeção, né? Então por isso até do cabo físico e do medidor externo. Por segurança, né? Para garantir que o que se pensou vai acontecer. Naquela situação, né? Essas perguntas, às vezes, elas são essenciais porque a gente tem uma massa de gente que já sabe, que já entende zero grid, que já tem noção ou já usou, assim como a gente tem um monte de integradores pensando em adotar isso no portfólio, entender melhor, para colocar isso, né, no seu hub de negócio e dizer, olha, eu tenho essa opção aqui para quem não pode injetar, ou inversão de fluxo, a tão falada, ou por outros motivos também, né? Com relação a essa limitação de exportação, com relação ao sistema fotovoltaico, a rentabilidade do projeto, a rentabilidade, eu vou deixar para o Gilmar aí falar um pouquinho também. Como é que a gente pode trabalhar, né, ou falar para os integradores com relação a mitigar perdas de eficiência nos sistemas, enfim. Gilmar, Germano, aí como é que vocês querem começar? Quer falar a parte mais técnica, comercial, eu posso falar a parte de viabilidade financeira. Isso aí. Então hoje o melhor a ser feito sempre é um estudo de carga do cliente, né? A gente tem que entender o que aquele cliente consome de energia, em qual horário ele consome essa energia. Não adianta eu olhar a conta de luz dele lá no final do mês, consumiu 1000 kWh. Eu tenho que saber em qual horário que ele consome, para saber em qual horário eu estou gerando, qual horário eu posso exportar, qual horário eu deixo em alto consumo, para fazer essa gestão inteligente ali com o controlador, né? Então, a parte fundamental ali é tu medir isso, né? Tem equipamentos hoje no mercado que fazem essa medição, tu deixa 7 dias conectado lá no cliente, ele vai fazer a medição exata do consumo de energia do cliente por horários, né? E em cima disso, fazer um dimensionamento. Então, cada vez mais o integrador, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que deixar de ser preguiçoso, né? É meio chato falar isso, né? Mas é a verdade, né? A gente sempre teve... como na época que a gente foi integrador, sempre foi muito fácil. Tu pegava a conta de luz ali, jogava no sisteminha média ali, do consumo. Média do consumo e vambora. Era isso. Esse mercado, como a gente havia falado, acabou. Hoje, cada vez mais o mercado está mais técnico. A gente precisa suar mais a camiseta. Tanto para vender quanto para dimensionar. A gente precisa entender mais de produto. Precisa entender mais de soluções em energia. E não somente placa inversor. Tem muito equipamento aqui que a gente precisa usar, além de placa inversora e smart meter, até para fazer esses cálculos aí. Antes do Gilmar entrar na questão da rentabilidade, isso é uma questão que a gente já fala há tempo, né? De que a integração ela tá mudando, né? O mercado, como foi tirar pedido, eu vendo uma economia na fatura, não que não venda. Ainda se vende economia na fatura de energia, mas não só mais economia. É uma economia atrelada a outras questões. E aí entra a questão de cada vez mais o integrador é consultivo. Ele é um vendedor que tem que consultar, ser um consultor e dizer, olha, eu estou entendendo o teu perfil de consumo, entendendo que, né, não é só economia na fatura, faz mais sentido que tu limite a injeção ou que tu use uma solução combinada com o sistema solar. E muitas vezes ele, integrador, vai vender, talvez em alguns casos, só a solução e não o sistema de geração de energia, né? Vai dizer, olha, o que tu precisa aqui é um banco de baterias, o telhado não suporta, etc. Vamos resolver isso, vamos buscar soluções para que tu não fique mais sem energia no momento que é crucial.
E aí essa energia vai vir da própria rede, mas é portfólio de produtos. Só que isso só vai acontecer, claro que com o entendimento, né, mais completo sobre tudo que nós temos no mercado. E a gente sabe que não é fácil, a gente estuda aí, o tempo todo tá buscando informação e sabe que não é simples. Mas é o caminho que tem. A gente tem integradores lá que a gente atende que dão show em Zero Grid, cara. Os caras estão muito à frente. Eles pensam no dimensionamento, eles já sabem muito o que provável usar. que já eram muito técnicos, né? Exatamente, eles estão muito à frente, já pensando em BES, já pensando em armazenamento residencial em bateria por causa do fio B. Eles estão já vendendo isso com viabilidade, né? Eu vejo nos grupos muita gente falando, a bateria não tem viabilidade, tem que baixar preço. Gente, a gente estava no menor preço da história do fotovoltaico. Nunca esteve tão barato. Agora está subindo o preço de novo, né? Sim. Mas nunca esteve tão barato. Para quem começou no mercado lá em 16, 17, 18, né? Bem antes da pandemia ali, a gente vendia com payback de 8 anos, de 7 anos. Hoje um sistema híbrido dá menos que isso de payback. Muito menos. Muito menos. E era um setor emergente, né? Naquele momento ali nós estávamos, sem conhecimento. Exatamente. Né? Então hoje nós estamos consolidados. A gente precisa dizer que o solar está consolidado. Demais. Não tem como não dizer hoje. É a segunda maior fonte. Exatamente. O solar ele é extremamente consolidado. Dificilmente a gente vai hoje numa roda de pessoas, empresários, qualquer nível hoje, e a gente não vai falar sobre solar. Não, eu sei do que tá falando. Eles entendem, eles têm em casa, é aquela placa sobre o telhado, exatamente. Ou conhece alguém que tem. Isso, exatamente. Então isso ficou. Quando a gente está falando aí, trazendo a questão financeira de uma solução zero grid, e é importante a gente começar a aplicar cada vez mais a palavra solução, né, na parte comercial, a gente está falando de potencializar o retorno financeiro com base no consumo daquele cliente. Então é importantíssimo o que o Germano trouxe, né, que é primeiro entender o perfil de consumo. Exatamente. Então qualquer estudo financeiro que a gente fale de zero grid, ele começa pela parte que é o pilar principal, que é definir o perfil de consumo do cliente, ou entender o perfil de consumo do cliente. Com isso, a gente vai traçar o que eu chamo de mancha do consumo, que é onde fica muito mais evidente que ele está consumindo energia de forma maior, né, mais abrangente. E é ali que a gente vai atacar com zero grid. Claro que em algumas unidades consumidoras, o perfil dele é consumo noturno. Então, o que eu falo, não é uma tendência de zero grid, e sim uma tendência de híbrido. Porque aí eu consigo escolher o momento em que eu vou injetar e compensar. Quando eu tenho indústria, ou grandes consumidores, como o mercado, por exemplo, mercado, mesmo que esteja fechado no domingo, tá operando, né, câmera fria e tudo mais. Sim. Então, ali eu consigo trabalhar com zero grid, porque eu tenho a simultaneidade, que é a presença solar, e também tenho o consumo do cliente. Entendendo isso, a gente começa a potencializar. O que não dá, e agora eu vou trazer um problema que muito integrador traz quando vai vender zero grid, é querer vender a mesma potência que ele venderia como um grid. Não dá para tu fazer isso, porque a gente vai perder energia. Lembrando que o zero grid nada mais é do que tu limitar e ficar acomodado dentro do perfil de consumo do cliente. Se daqui a pouco tu quiser vender a mais, considerando que tu vai injetar na rede, tu tá perdendo energia. Então não faz sentido. Exatamente. Então, no mínimo, entendam o perfil do cliente, né? Ponto 1, por um estudo de viabilidade financeira, que talvez dica de ouro, pessoal. Ó, vocês precisam estudar o perfil do cliente, entender o consumo dele, depois acomodar a geração dentro do perfil dele e, com base nisso, inicia o estudo de viabilidade financeira. Aí consegue compreender realmente. E também tem outro ponto que o pessoal normalmente não para analisar. Muito se fala sobre a redução de compensação quando a gente tem a compensação de energia, o que eu não tenho no zero grid. Então significa que toda a energia que eu estou ali deixando de, nesse caso, ser contabilizada pelo medidor, ela é aqui na RGE 92 centavos. Ela não é 70 e poucos centavos, seria com a redução, é 92. Exato. Então eu potencializo mais ainda a performance financeira desse equipamento. Então esses pontos são cruciais para a gente conseguir entender se faz sentido ou não. E no mínimo, eu diria que é o que o Germano falou, entender o perfil do cara. E detalhe, né? Cada caso é um caso. Perfeito. Né? Isso aí é o integrador, ele tem que entender que ele não vai vender para o Joãozinho a mesma coisa que ele vendeu para o Antônio. Né? Ele vai ter que entender a conta de luz de cada um deles. Mesmo sendo 2 residências ou 2 comércios com 2.000 kWh de consumo, os 2 têm o mesmo consumo. Sim, mas talvez precise de... O perfil, né? O perfil de geração, o perfil horário, de consumo, os horários. Talvez aqui ele vai precisar de mais potência instalada e aqui menos. Aqui o zero grid atua num período, aqui no outro, né? O medidor de exportação, né? Então ele tem que entender o perfil de consumo, não só a fatura do cliente. Excelente.
Faz parte dessa transição do mercado, né? Exatamente. A mochila do integrador sempre teve as mesmas informações, né? Pega o consumo do cliente, vai trabalhar com economia na fatura. Agora nós temos ainda isso também é relevante, isso também acontece, mas não é só mais isso. Agora é uma mochila 75 litros, cheia de coisa. Cara, tem muito mais coisa para avaliar, para perguntar, para entender, para se aprofundar, né? E também muito mais oportunidades. Tem muito dinheiro na mesa. Aí é que tá. Usando agora, o medidor de exportação. Tá? Nós Quem falamos... sabe trabalhar com ele... Tá ganhando dinheiro. Nós falamos agora até agora do presente, do passado, de se adaptar, de entender os novos cenários possíveis. Agora nós vamos, na conversa, começar a olhar mais para frente também, né? Vamos falar um pouco, não é terra arrasada, não é integrador, só tem trabalho, só tem que aprender mais, só tem que estudar mais, só tem que se qualificar. Tem muita coisa boa por acontecer. E aí o integrador que está assistindo já sabe, a concorrência está menor, porque nós tivemos diversas empresas que já saíram do mercado. Então, nós temos uma tendência de mais produtos, mais soluções para os mesmos consumidores, porque não diminuiu, só aumentou o número de unidades consumidoras no Brasil, né? Só aumentou. Então, vamos considerar aí os mesmos ou mais consumidores com uma concorrência menor ou menos qualificada, né? Porque a gente sabe que não são todos que estão buscando isso. E aí começam a surgir as oportunidades, né? Para se diferenciar, para se alavancar realmente e fazer acontecer. Uma delas, e que eu acho que é algo assim que combinado, zero grid, enfim, que o integrador até então não trabalhava muito e pode efetivamente colocar com força no portfólio, é a questão do mercado livre. E a autonomia que esses consumidores podem ter, né, ainda mais com essas questões de solução zero grid. Né? Imagino, Germano, que a Ecosul já, obviamente, já monitora, já sabe, né, desse mercado, claro que sim. E o que vocês têm visto com relação ao Mercado Livre, essa tendência de começar efetivamente a ter consumidores no Mercado Livre fazendo um zero grid, com ou sem solar, sim. E aí muitas vezes ainda com solar, para dizer, olha, vou usar o solar, vou otimizar, né, a minha estrutura de energia como um todo. Eu já estou no Mercado Livre, já tenho uma energia mais barata, uma TE mais barata. Vou parar de ficar injetando tudo se eu não precisar, porque eu não pago o custo do fio. Além, obviamente, do custo de que quando eu gero energia eu tenho o máximo retorno econômico daqueles quilowatts que eu gerei. Então começa a melhorar, é uma torta maior, né? Uhum. Como é que vocês têm visto isso? A gente vê que tem muito integrador já que está meio que especializado em atender clientes Grupo A, Mercado Livre. Tem vendedores mais técnicos nessas empresas e eles focam nesse tipo de cliente, né? Para atender com zero grid, hoje é fantástico, né? Tem que fazer também, claro, um baita estudo em cima disso, né? Não é um serviço fácil, né? Precisa de muito conhecimento técnico, precisa de estudo e dedicação. Por isso que eu falei lá, não pode ser preguiçoso. Né? Se tu querer só viver do que cai do céu ali, tu vai morrer e vai viver só do 7,5, do fast track ali, né? Para quem busca voos maiores, o Mercado Livre hoje é o canal, né? Tem que entrar no zero grid, tem que entrar no Mercado Livre, vender essa solução para esse tipo de cliente. Isso é importante até comentar com o integrador, né? Que a gente também coloca, o integrador tem que saber disso. Não dá para saber de tudo do dia para noite também, vamos lá, óbvio que não. Mas tem empresa, é aquela coisa, né? Eu tenho que saber, obviamente, vender aquela solução. E eu tenho que ter o telefone de quem sabe me ajudar a resolver quando eu precisar. Né? Por exemplo, a Ergo faz os estudos de Mercado Livre, financeiros, enfim. Gilmar, como é que é essa estrutura que o integrador pode cuidar ou entender um pouquinho melhor, claro, de forma simples, né? Não vamos estourar o Mercado Livre aqui também. Mas o que se pode entender melhor como integrador, né, na intenção de talvez colocar o Mercado Livre no portfólio. Perfeito. Assim, eu entendo que a primeira coisa é entender que se querem continuar vendendo grandes usinas sem se preocupar, não é só, mas sem se preocupar, o zero grid realmente é uma solução para o Grupo A, tá? Então a gente começa a ter os grandes consumidores que são, então tem uma tendência de tu conseguir instalar uma solar maior com o zero grid, porque daí tu não tem a preocupação de uma inversão de fluxo.
Ponto. Não é que vocês precisem só trabalhar com o zero grid, tá, para vender grandes vendas, mas é uma das soluções para a gente contornar esse problema. O Mercado Livre, eu entendo que realmente quando a gente está falando dos clientes do Grupo A, ele vai em algum momento abranger a grande maioria dos consumidores, tá? Realmente. Não, e eu sempre dou a minha opinião, não acredito que isso vai acontecer no Grupo B, tá? Como muitos vêm realmente aí trazendo de informação. Não acredito que isso vai acontecer, mas para o Grupo A sim. Primeiro porque a gente está falando de dois perfis de clientes totalmente diferentes, né? O cliente do Grupo B é o varejão, né? Grupo A é atacado. Então a gente começa por aí. Então a gente está falando de normalmente clientes que eles realmente já têm um acompanhamento muito mais dessa questão jurídica, regulatória, engenharia. Então tudo isso é um conhecimento que está mais acessível para os clientes do Grupo A. Então por isso que eu entendo que, primeiro, é necessário que o integrador trabalhe com o Mercado Livre como um casamento de soluções, um braço a mais, tá? É necessário que ele saiba vender zero grid para estes clientes do Mercado Livre. É necessário que ele entenda que se trouxer viabilidade financeira, ele pode também vender para injetar na rede. Pode injetar na rede no Mercado Livre, é importante também, tá? Então esse é um mito. Se eu tiver no Mercado Livre, não posso injetar. Pode injetar. Se houver viabilidade de rede, né, se é possível a rede suportar, pode injetar. Eu sempre digo, tem que ver se faz sentido financeiro ou não, mas é possível. Então, a gente tem que analisar isso. Se conseguir, tá, este casamento que é vender grandes usinas para o Mercado Livre, ou somente migrar aquela unidade consumidora para o Mercado Livre, que também é um portfólio que pode ser acessível para os integradores, começa cada vez mais a ter um leque de oportunidades. Tu não deixa, né, aí dinheiro na mesa. Tu fica aí atribuindo qualquer solução que aquele cliente precisa. E no final, é o que eu sempre falo também, se a gente parar para avaliar, todo integrador deveria ser um vendedor de soluções, né? E não um vendedor de soluções, entendeu? Então, assim, se a gente parar para analisar, tudo isso tem a ver com economia na fatura, né? Bons investimentos em ativos, isso é importante também, tá? E no final das contas, soluções para esse mercado, que tanto precisa, né? Então quer pagar mais barato e continuar consumindo energia e talvez consumir mais energia ainda. Então é isso, eu entendo que é necessário realmente ter esse casamento de soluções, abrir braços dentro da integradora para que ela consiga realmente atribuir todo o mercado. E o próprio integrador, né? Ele não tem que ser o expert em tudo. Não precisa. Ele tem que ter dentro da empresa dele lá o fulano que é bom em híbrido, o fulano ali que é bom em zero grid, o fulano que entende de Mercado Livre, né? Ele não precisa ter tudo só ele. Né? Ele tem que ter ali pessoas dentro da empresa que consigam guiar dentro disso, né? E junto com a Ergo, né? Para dar a solução jurídica, dar a solução técnica muitas vezes, né? Que ele precisa, né? Tem que usar esses suportes, né? Seja a empresa de consultoria, seja a distribuidora que pode ajudar a entender um cenário do produto, que ele pode fazer, quais os produtos que ele tem para solucionar ou melhorar a condição daquele cliente, né? E muitas vezes ele não vai conseguir acompanhar também a evolução. Não, é muita informação. Tu não consegue ser bom em tudo não, cara. Tu tem que... Né, tu tem que trazer tudo para dentro da empresa, mas tu tem que setorizar aquilo ali. Quem se vende bom em tudo, na verdade, a gente sabe que não é. Nada. Não é bom em nada. Então não adianta, realmente. Deixa eu até perguntar, essa questão é importante a gente entender um pouco mais da Ecosul. Como os integradores hoje, os clientes que normalmente compram de vocês, como eles estão? E aí eu quero entender um pouco mais a tua visão deste mercado, com base também no que a gente está conversando aqui. Como os teus clientes hoje estão realmente, se isso está acontecendo, essa movimentação, ou se ainda estão meio receosos com o Mercado Livre. A grande maioria é receoso, tá? Mas muito por falta de conhecimento, de entendimento, né? De saber as regras do jogo, saber o que pode se fazer e o que não pode. E muitas vezes são integradores que cresceram, integradores pequenos que vendiam 5, foram para 10, para 20, para 30, para 40 kits mês, mas eles sempre atacaram o residencial, o pequeno comércio, o agro. Eles nunca conseguiram portas para entrar nas grandes indústrias no Mercado Livre, né? Então, para eles iam isso aí, como isso aqui não vou atender, eu não tenho conhecimento, eu não tenho qualificação para bater naquela porta. Então, a grande maioria hoje ainda é assim. Alguns poucos aí se destacam, que fazem esses voos maiores que eu falei. Esses que viraram expert nisso, eles entenderam isso, e não é todos os integradores, às vezes são 2, 3 vendedores daquele integrador lá, que tem essa capacidade. Ele continua lá atendendo o comércio, a pequena indústria, o agro, o residencial, né? Mas ele tem ali 2, 3 vendedores que focam em Mercado Livre,
que é o chão desses caras. E esses caras nem vendem residencial. Se pedir um orçamento para casa para eles passam adiante. O foco deles são grandes clientes, né? Perfeito. É o que a gente Mas falou, é a né, minoria hoje, tá? É a grande minoria. É o que a gente falou, de às vezes não precisa todo mundo saber tudo, né? Tem que contar com, esses vendedores já entendem, vão atacar esse nicho, né? Eu tenho o suporte quando eu preciso, que eu aciono quando eventualmente eu não souber resolver, e vai construindo as soluções, combinando essas soluções também. E aí, como a gente está falando de olhar para frente, do que pode vir aí, eu quero fazer uma pergunta que, na minha opinião, é crucial aqui na nossa conversa hoje, especialmente para quem está pensando em colocar mais força ou até começar a usar o Zero Grid, né? Na visão da Ecosul, a questão do Zero Grid tende a se tornar um padrão, ou o padrão mais usado para projetos de energia solar? Analisando hoje o nosso mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, sim. Né? Com as reprovas que as concessionárias estão dando por inversão de fluxo, o Zero Grid tem sido solução em inúmeros projetos, né? E também, olhando assim a nível mundial, né, a gente vê que esses processos já aconteceram em outros países. Né? Então, houve inversão de fluxo em muitos locais. Né? No Brasil, está havendo em alguns estados hoje, em outros não, mas a tendência é que chegue a um ponto que seja normal a inversão de fluxo. Talvez a gente não tenha como fugir disso. Então, o uso do Zero Grid hoje, não só para exportação, né, para medir essa energia, mas muitas vezes até para a qualidade do monitoramento, né? Para a qualidade do monitoramento da energia de alguns cases, né, de alguns clientes, né? Então, a gente aposta muito no Zero Grid. São soluções para inúmeras marcas de inversores, né? E o integrador vai precisar daqui a pouco fazer um aumento num sistema que já existe. Esse sistema que está instalado há 2, 3 anos, o cara cresceu lá, colocou mais uma máquina para trabalhar e precisa de mais energia, ele quer botar mais placa. Vou botar um novo projeto, inversão de fluxo. Então, eles nem deixam injetar mais do que já está hoje. Pô, mas o que eu vou fazer se o cara está botando uma máquina nova, eles querem um histórico de 12 meses, só daqui a um ano que eu vou vender? Não, faz um estudo, né? Faz um estudo de carga desse cliente, faz um estudo de consumo dele e já coloca um Zero Grid para ele lá, que tu vai conseguir vender a solução para ele, atender esse cliente logo. Né? Tu não precisa ficar esperando, mas é o que está se desenhando no mercado hoje, é isso, né? Principalmente para ampliações. Ampliações hoje, a grande maioria está caindo em inversão de fluxo. Então o Zero Grid é a solução até para ampliações de sistemas antigos. Muito bem. E aí, para encerrando já, né? A conversa é boa, o tempo passa rápido. Passa rápido, né? Sempre assim. Sempre assim. Meu sonho é fazer um podcast em 8 horas. Vai ter que ser de noite, com churrasco. Para daí gastar todos os assuntos. Não, hoje nós vamos passar por todos, né? Sem cortar, vamos aprofundar o que tiver que aprofundar, mas daí tem que ser, né? Uma carne e tal. Germano, para quem está nos assistindo, né, e que não conhece ainda, ou que já conhece, quer saber mais sobre as soluções que a Ecosul tem, qual é a forma de contato, como é que pode encontrar a Ecosul aí para ter mais informações? Bom, a gente é uma empresa de Nova Petrópolis, a gente está sediado ali na Serra Gaúcha. Fica o convite para todo mundo que quiser conhecer a empresa pessoalmente, a gente está sempre aberto para receber os integradores, para conversar lá na empresa. Podem ir lá conhecer a nossa estrutura que está à disposição dos integradores. A gente tem um telefone, WhatsApp, que pode entrar em contato, já cai direto no nosso pessoal de atendimento lá, no site ecosuldistribuidora.com.br. Tem todas as informações, 2 cliques ali, tu já entra direto no canal de vendas, no canal de suporte, para falar com a gente lá e conhecer as nossas soluções. Redes sociais também, né? Ecosul Redes sociais, Instagram, Ecosul Distribuidora, então no YouTube também, a gente tem algum material. Isso aí. Muito bem, é isso aí. Obrigado pela participação, né, Gilmar? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite e que essa parceria seja longa Amém. Longa e duradoura. Vai ser. Muito bem, encerrando por aqui mais um episódio Ergo Conecta Podcast. Foi um prazer estar com você aqui. Esse podcast que é uma organização da Ergo Energia Inteligente, uma empresa de consultoria e assessoria de empresa para empresa no mercado solar fotovoltaico. E o nosso intuito principal é disseminar conhecimento confiável, coerente para você que atua no segmento solar fotovoltaico, o que reforça a importância desse projeto para a nossa empresa. Para saber mais sobre o nosso trabalho, ergoenergia.com.br. Foi um prazer e até o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.